Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de maio aqui pro canal. No fechamento de abril eu li bastante e eu tinha comentado que em maio provavelmente seria diferente porque eu iria fazer uma viagem e de fato eu passei 23 dias do mês de maio viajando e apesar de eu ter achado que eu ia conseguir ler, eu li bem pouco, e bem pouco eu digo pro meu ritmo, é claro, porque, enfim, né, cada um lê a quantidade que consegue e que costuma, mas então vamos lá, vai ser um fechamento rápido, menor do que de costume, mas foram 4 livros, eu vou falar um pouco sobre ele aqui pra vocês. Bom, o primeiro livro que eu terminei no mês de maio foi A Garota que Bebeu a Lua, da Kelly Barnhill. Eu tava afim de ler esse livro já tinha um tempinho. Eu lembro que eu tinha visto sobre ele no canal da Maíra, do All About the Book, há bastante tempo, acho que logo que ele saiu no Brasil, há bastante tempo, digo, né, em 2017, sei lá. E ela tinha comentado que era uma história muito engraçada, que a gente tinha dois lados, assim, que era um povoado, que todo ano dava o seu bebê mais novo em sacrifício a uma bruxa para ela não atentar esse povoado, e a bruxa, por sua vez, ficava muito confusa de por que todo ano abandonavam uma criança. E, enfim, aí ela pegava a criança pra dar um jeito. E eu tinha achado isso muito engraçado, eu fiquei curiosa, eu dei esse livro de presente pra minha priminha, no aniversário dela de 9 anos, que foi ano passado, e foi um marco na minha vida, porque foi o primeiro livro que eu peguei emprestado com ela, e isso foi muito legal. Então, enfim, esse livro aqui é o dela. E então, gente, eu achei a história divertida, eu gosto que a autora não subestima o público dela, que é o infanto-juvenil. Ele não é um livro, assim, entregue, ele não é um livro fácil de ler. Até eu ficava confusa às vezes, porque ela pula de um assunto pro outro, os capítulos são bem crus, ela não explica muita coisa. Então eu acho isso bastante positivo, né? A minha priminha disse que adorou, então eu imagino que ela tenha entendido a leitura e curtido bastante, mas eu não gostei da narrativa dela. Eu esperava mais, sei lá, eu achei bastante cru mesmo, e eu tive dificuldade pra começar a me envolver com a história e com os personagens. Mas isso é uma questão de narrativa mesmo. Em questão de história, eu acho que o livro é bastante interessante, ele tem muito mais nuance do que eu imaginava, tem questões muito mais profundas que eu acho muito incríveis que estejam sendo colocadas para um público infanto-juvenil. Aqui a gente tem, então, alguns personagens que estão no eixo da história, e a gente de fato tem esse povoado que entrega uma criança em sacrifício, e essa bruxa que todo ano resgata essa criança da floresta e não consegue entender por que o povoado faz isso. E só aí a gente já tem uma distorção da questão do vilão e do mocinho, porque a bruxa não é a vilã, né? E essa história vai acontecer num momento específico, que é quando a Luna é a bebê que é deixada na floresta, e a bruxa, sempre que resgatava a criança, dava a luz das estrelas pra elas beberem, né, e se recomporem. E ela deu por engano pra Luna o líquido da lua, e o líquido da lua faz com que a pessoa seja embruxada. Então, sem querer, ela colocou magia na Luna, e aí ela vai ter que lidar, então, com uma bruxinha que vai crescer ali na casa dela, e ela vai ter que ensinar muito mais do que ser uma pessoa íntegra. Ela vai ter que ensinar a Luna a ser uma bruxa. E tem outras questões mais delicadas por trás aí. Eu gosto principalmente que a Luna vai recebendo a magia dela ao mesmo tempo em que ela vai virando uma adolescente. Então, eu achei essa metáfora genial desse período conturbado da vida, que é a puberdade, ainda com essa magia inclusa, né? No outro lado do povoado, a gente tem a mãe da Luna, né, que nunca se conformou com o fato de ter tido que entregar essa bebê e, enfim, ela vive uma vida muito difícil. E, como eu falei, é um livro cheio de nuances e cheio de sentimentos, mas já tô falando demais, vamos deixar pra quando sair o vídeo. Em paralelo com A Garota que Bebeu a Lua, eu li Circe, da Madeline Miller, que eu terminei logo depois daquele, porque eu li os dois realmente em paralelo. E esse livro foi totalmente fora da minha zona de conforto, eu jamais compraria ele por minha conta, mas a minha amiga Paloma, que já apareceu aqui, e a Ju Spor, que também já apareceu aqui, que vocês conhecem, pelo menos alguns de vocês, e que é minha amiga também, a gente tava passeando na livraria e a gente decidiu que a gente ia comprar o mesmo livro pra gente ler juntas, e acabou que o livro vence. Eu escolhi um, a Paloma escolheu um, a Ju escolheu um, e a gente escolheu uma livreira pra votar e dar a decisão final. A livreira escolheu o Circe, então foi o Circe que a gente comprou. Como eu falei, não seria um livro que eu compraria, mas eu gostei muito da experiência de ter lido. Também é um livro com uma narrativa
que não é tão convidativa pra mim, é uma narrativa mais curta e grossa, assim, é um livro, eu acho que meio juvenil também, ele é bem simples, mas eu gostei bastante de entrar em contato com essa história, eu entendia muito pouco de mitologia grega, de mitologia em geral, e aqui eu fiquei conhecendo muito mais sobre isso, né, me deu até vontade pela primeira vez de ler a Odisseia, porque Circe é uma personagem da Odisseia que transforma homens em porcos, e que o Odisseu, né, na sua volta pra casa, passa pela ilha dela, onde ela mora sozinha, exilada. Então aqui a gente tem a Circe como protagonista, ela é filha de Hélio, e ela é uma feiticeira, e ela é banida por Zeus, porque, enfim, ela tava fazendo magia. E então ela fica ali nessa ilha, e ela continua ali treinando a magia dela e explorando isso de diversas formas. Eu gostei bastante desse livro, gosto mais dele depois que terminei a leitura até do que enquanto estava fazendo, e a gente conversa sobre ele quando sair o vídeo. Depois que eu terminei Circe, eu li Fan Home, foi uma leitura relâmpago, porque eu precisava ler rápido, ia ter o Leia Mulheres do Rio de Janeiro, eu tinha 2 dias pra ler esse livro, que foi tranquilo, porque ele é um quadrinho e ele é relativamente curto, e ele é, apesar de denso, de tratar de um tema delicado, ele é um livro fácil de ler, porque a escrita da Ellison é muito gostosinha. Eu já tinha lido o outro livro dela, que é Você é Minha Mãe, que ela escreveu 6 anos depois desse, então eu contrariei, né, a ordem natural de leitura, mas gosto tanto dele quanto gosto do Você é Minha Mãe. Aqui ela vai contar da relação dela com o pai dela, que teoricamente cometeu suicídio e era um gay dentro do armário, enquanto ela é uma mulher lésbica assumida. Então ela vai falar da vida dela, da família dela e dessa questão da homossexualidade tão presente ali, principalmente entre a relação dela e do pai, e de como eles se encontravam no meio dessa loucura toda. Falo mais quando sair vídeo, porque esse livro é bastante complexo e tem muito pra falar sobre ele. Se eu começar aqui, eu não vou parar mais. E por último, eu li Potências do Encontro, da Mari Mendes, que é uma autora contemporânea brasileira. Esse é o primeiro dela e ela me mandou gentilmente um exemplar. É um livro de contos, aqui a gente tem 10 ou 12 contos. E a Mari explora muito a temática do feminino e da vivência da mulher na sociedade. Então a gente tem contos aqui que exploram a maternidade, uma descoberta da homossexualidade, a fragilidade da mulher na sociedade, a questão da violência. É um livro bonito, a Mari, ela sabe escolher as palavras que ela usa, é um livro que tem um conteúdo político por trás. Como toda coletânea, gostei mais de alguns contos do que de outros, alguns são realmente marcantes, alguns são mais passáveis. São contos curtos, eu senti falta deles serem mais trabalhados e aprofundados. É o estilo da Mari, mas eu fiquei com vontade de ler mais sobre as histórias que ela começava a desenvolver nos contos, principalmente de alguns. E, enfim, fica aí uma dica pra vocês. Eu adoro recomendar escritoras contemporâneas brasileiras aqui, e a gente conversa mais a fundo sobre ele quando sair o vídeo. E é isso, gente. Se vocês já leram algum desses livros, comentem aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!